para a gente recordar aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Isaías 61, versículo 7. É uma alegria enorme ao nosso coração. Nós amamos a família pastoral, nós amamos essa casa, nós amamos essa igreja, e poder contribuir com o reino de Deus aqui nessa cidade é algo muito precioso para nós. Versículo 7, conforme escreveu o profeta: em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar de vossa vergonha tereis dupla honra. O Senhor tem para nós algo precioso sobre essa divisa, sobre essa palavra. Nós vamos caminhar falando sobre uma cultura tão especial, a cultura da honra. Uma cultura que aos poucos tem sido derrotada por mentiras que o inimigo tem colocado. Hoje nós temos visto no mundo um ativismo muito grande, por exemplo, do feminismo, que nada mais é do que uma grande afronta à honra. Essa ideologia que vem para trazer para as mulheres uma falsa independência, que é muito longe da mulher honrosa que nós aprendemos quando lemos Provérbios. Os princípios de honra, ali sim, de fato, é uma mulher independente, que negocia, que vende, que compra, mas que não deixa de cuidar do seu lar, que não deixa de cuidar da sua esposa. E isso é só um dos exemplos de honra. Quando a gente lê esse texto e a gente crê na promessa do Senhor, que no lugar da humilhação haverá dupla honra, sim, a nossa mente vai primeiro para uma ideia de troca. E esse é o perigo. Honra não é moeda de troca. Honra não é moeda de troca. Porque qual é o perigo, pastor, de ter esse pensamento? Cair na bajulação. Bajulação não é honra. Jesus, ao falar em Lucas, narrando a história da grande ceia, para ele introduzir os seus discípulos à grande ceia, aquela parábola, ele começa dizendo aos seus discípulos: olha, quando vocês for dar um banquete, não convide os vossos parentes, não convide os vossos amigos, nem tampouco convide aqueles que têm muito recurso, que têm muito dinheiro, nem tampouco os famosos, mas convide aqueles que estão necessitados para o seu banquete. Porque fazendo assim, não tendo ele nada a vos dar em troca, serão benditos. Veja que o Senhor ele traz como um princípio que não há uma moeda de troca na honra. Honre os desconhecidos, honre os necessitados, e fazendo assim vocês serão benditos. Seria mais fácil para Jesus falar: honre então os ricos, honre os afamados. Mas ele disse o contrário. Ao fazer um banquete, procure honrar os necessitados, aqueles que não podem fazer nada por você. A honra, ela não vem sozinha. A honra, ela tem um princípio. Alguns princípios, ele precede a honra. E em Provérbios, Salomão deixou escrito para nós. Provérbios capítulo 18. Ele deixa claro para nós que a honra, ela vem, e antes dela, o que precede a honra, é nada mais, nada menos que a humilhação. Não tão pouco, não tão obstante, Jesus Cristo disse: olha, aquele que a si humilhar, esse lhe será exaltado. A gente tem o costume de dizer: os humilhados serão exaltados. Não é aquele que tem a habilidade de humilhar-se, esse será exaltado. Porque está escrito em Provérbios 18, 12,
Antes da ruína, gabe-se o coração do homem, ou seja, a soberba vem antes da ruína. E diante da honra vem a humildade. Aquele que se humilha, esse de fato é um homem honroso, é uma mulher honrosa. A gente lê esse texto inicial e a gente pensa numa premiação de alguém que foi perfeito, de alguém que foi santo o suficiente a ponto de receber do Senhor um prêmio que seria a honra. Mas quando nós olhamos para o que toda a Escritura escreve sobre honra, o que tudo a Escritura vai dizendo, todos os documentos de honra, a honra ela vem precedida desse sentimento de humilhação. Desse sentimento que te coloca para baixo diante de uma majestade santa que é Jesus. Eu não estou falando de uma humilhação de você se achar menor do que o outro. Estou falando de se achar menor do que o nosso Deus. A gente cantou agora há pouco, por Ele, por causa dEle, que nós estamos perdendo tudo. Vocês sabem de onde vem isso? Evangelho de João, no capítulo 1. Quando o apóstolo se apresenta, o profeta João, diante de Jesus e os seus apóstolos, e ele vai declarar: convém que eu diminua e que ele cresça. Está vindo adiante de mim, depois de mim, aquele o qual eu não sou digno nem de sequer lhe atar as sandálias. Esse de fato é um sentimento de alguém com honra. A maior dificuldade dos pastores, dos pregadores da atualidade é entender de que ele não é Jesus Cristo. João Batista tinha a missão de transicionar aquele povo para Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes não perguntaram se ele era o Elias ou se ele era o Messias? E em todas as vezes ele entendeu o seu papel. O nosso papel é conduzir os homens até a Cristo. Convém que eu diminua e que ele cresça. Sentimento de humildade, de humilhação. Esse sentimento, ele tem que estar em nosso coração, porque essa é a cultura do céu. A cultura do céu é baseado em honra. O Senhor trabalha com honra, Ele se baseia por meio de honra. Tem uma máxima que diz, é até canção, que diz: o Senhor é fiel a mim. Não, o Senhor é fiel aos seus princípios e às suas palavras. Ele não é fiel a mim. Eu que tenho que ser fiel ao Senhor. Mas o Senhor, todavia, por trabalhar com honra, Ele é fiel à sua palavra. Baseado nisso, eu quero profeticamente dizer que você não deve desistir da palavra que o Senhor deu para a sua vida, porque Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel, aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir com toda certeza. Provérbios, no capítulo 15, também fez evidência no versículo 33. O temor do Senhor é o princípio, ou a instrução, o ensino da sabedoria. E a humildade precede a honra. São princípios da honra, princípios de honra. Humildade. Nós temos que começar a disseminar a cultura da honra. E a honra vem com o serviço. A honra vem com serviço. Servindo. Porque Jesus primeiro fez isso. Ele despiu-se de sua glória e se humilhasse. E veio como homem. Veio como homem. Ele deixou a sua glória e veio como homem, viver no meio de pecadores, comer na mesa de pecadores e ser julgados por isso. Ter entre os seus discípulos um publicano
Mateus, que era considerado como traidor pelos judeus, porque servia a Roma. Tampouco, Jesus não só o chamou, como fez o seu próprio escriba. Porque a moeda que o Senhor trabalha não é com bajulação. Ele não faz por aquele que tem algo para fazer por você. A bajulação, ela te leva a um caminho de uma falsa gratidão que te escraviza. Porque a verdadeira gratidão, que é uma gratidão honrosa, não é fazer pelo outro o que ele lhe fez, mas é fazer por alguém que não tem o que fazer por você, o que uma vez alguém fez contigo. Alguém uma vez fez contigo, alguém uma vez te honrou. Você não precisa ficar preso em honrar aquela pessoa que te honrou. Mas você precisa fazer por outra pessoa aquilo que um dia fizeram por você. Por isso que quando Jesus fala do grande banquete, ele fala, não chame seus vizinhos, não chame seus parentes, mas chame aquele que não pode fazer nada por você. O evangelho da honra precisa ser de novo pregado. Essa cultura precisa ser novamente disseminada e ela começa com o serviço. A gente precisa entender que quando falamos de honra, nós estamos falando em todos os contextos. E um dos mais é o financeiro. O meu pai, ele costuma dizer que quando a gente se converte, converte sua casa, converte sua família e converte a sua carteira. E eu não quero falar de trazer os dízimos, e vocês estão cheios de ouvir isso, mas eu quero falar de alguns tipos de oferta que a gente precisa aprender. Primeiro é esmola. Jesus ensinou isso. Você precisa ter essa oferta contigo. Tenha sempre um trocado. Por mais, não se importa o que o outro vai fazer, se ele vai beber, se ele vai comprar feijão, o que ele vai fazer. Você precisa ter, você tem que carregar consigo a oferta, que é esmola. É uma oferta, é um nível de oferta, um nível pequeno de oferta. Esmola, você tem que ter. A esmola muda a vida de alguém, sim ou não? Até hoje eu não vi alguém que receba a esmola, não volte no outro dia para pedir esmola. Mas esse é o nível de oferta, esse é o nível de honra. Você precisa também ter a oferta de honra. E essa oferta você vai trazer onde? Para o necessitado, não é para cá. É para aquele que tem serviço. Chega no setor de serviço, qualquer lugar que você estiver, seja no estacionamento, tem alguém fazendo um excelente serviço, oferta. O pedreiro trabalhou bem na sua casa, paga o honorário dele e oferta de honra. Isso é evangelho de honra. Isso é cultura de honra. O flanelinha cuidou do seu carro, não arranhou, porque eles ameaçam arranhar. Não arranhou. Te entregou perfeito. Você vai dar o que ele pediu e uma oferta de honra. Quando eu respeito o serviço do outro e honro a vida dele também, eu preciso aprender a fazer isso. Porque é muito fácil falar para crente trazer dinheiro para a igreja. Eu estou falando o contrário. Honra é a gente alcançar os lugares onde o pastor não pode ir. Ainda hoje, nós vindo para cá, pegamos um Uber, e aí o rapaz logo perguntou. Eu não tenho a skin de pastor, né? Mas o cara olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Eu não tenho skin de pastor, tenho ou não tenho? Eu não tenho skin de pastor. Eu tenho skin de regueiro, de qualquer coisa, mas de pastor eu não tenho skin. Mas ele falou, você é pastor? Eu falei, sou. Meu pai também. Aí ele, que bom. Então a gente conversando, eu falei com ele, você tem o mais nobre serviço. Você transporta pessoas. Em meia hora você transportando pessoa aqui, tem alguém, eu sei que já aconteceu, alguém contou a vida inteira em uma corrida de meia hora. Só que o pastor não pode estar lá pregando para essa pessoa.
e ele também era servo, eu falei, você tem a oportunidade de evangelizar milhares e milhares de pessoas. Você tem essa oportunidade. Ele, é verdade, eu tenho essa oportunidade, porque a gente está acostumado a viver o evangelho dentro dessas quatro paredes. É muito fácil, irmão, mas eu quero ver lá fora. Então, como estamos falando de honra, e eu entrei na seara dos nossos recursos, eu quero passar para vocês, que vocês comecem a olhar para fora. Lemos agora há pouco, honrar o Senhor com todos os seus bens, não é com metade deles, não é com 10%, é com todos os teus bens. Os 10% você trouxe, mas o resto também é de Deus, e precisa ser honrado. Por isso, separe consigo a esmola. Separe consigo uma oferta de honra. Alguém fez um serviço, lavou seu carro, lavou sua moto, fez um serviço, ele não merece só aquilo que ele... Se ele fez bem também, né? Dá honra a quem? Se ele fez boca de porco, ele não merece. Pague, de preferência, e não volte mais lá. Não dê pérola aos porcos. Questão de honra. Mas se a pessoa é boa no serviço, fez com honra, ela não merece apenas o que ela te cobrou para fazer. Ela merece uma oferta de honra. Honra. É necessário a gente fazer isso. É necessário a gente fazer isso. Porque dinheiro lá no mundo é só dinheiro. Aqui dinheiro é semente. Quando você oferta na vida do ímpio, é semente. Ele vai gerar algo. Não é um dinheiro comum, é semente. Seu dinheiro é semente. Você fez a oferta, ele vai gerar salvação, vai gerar transformação. Irmãos, é assim que funciona. A minha esposa não gosta do supermercado que eu faço compra. Que eu costumo fazer compra assim. Ela não gosta. Mas eu estou em aliança com aquele povo. Eu vou fazer a compra e passo pelos corredores orando por eles. E quando os donos sabem que eu estou lá, eles sabem que eu estou lá orando por eles, abençoando o lugar. Porque você não é só crente aqui. Essa cultura de honra, ela tem que se espalhar a cada instante, a cada momento, onde você estiver, comece a praticar. E nós só vamos fazer isso praticando. Honrar o grande, honrar é muito fácil. Mas o princípio de honra, ele começa aqui. Nós estamos falando de recurso. Olha o que Malaquias fala. Malaquias, ele vai falar sobre recursos, sobre honra. E a gente entende que Malaquias todo, tem gente que não lê porque acha que é só sobre dízimo e oferta. Não. Malaquias é uma profecia sobre honra. É sobre honra. E no 6, no capítulo 1, versículo 6 de Malaquias, Deus ele faz uma pergunta. Se eu sou o seu pai, onde está meu respeito? Se eu sou o seu Senhor, onde está a minha honra? Isso antes dele falar de dízimo e oferta. Para a gente entender que nunca foi sobre dízimo e oferta. Foi sobre princípio de honra. Nós falamos de honrar as pessoas, vamos falar de honrar a Deus. Se Ele é o seu pai, cadê o respeito? Será que eu e você, nós temos respeitado Deus? Oramos, Pai nosso que estás no céu, mas de fato temos honrado Ele como nosso Pai? Onde está? Se declaramos que Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor, mas estamos nós honrando como deve honrar o nosso Deus? Sabe por quê, irmãos? Os muçulmanos, eu vou usar um exemplo. Grande jogador, conhecido como os 10 melhores jogadores do mundo, conhecido como o maior jogador do continente, do continente dele, Mohamed Salah, não disputou partida do Mundial no sábado. Vocês sabiam disso? Ele não entrou em campo. Por quê? O Deus dele, ele honra.
Mas e quanto a nós? E quanto a nós? Muitos de nós, que não seja o caso dessa igreja, muitos de nós só separamos para o Senhor as 2 horas de culto, e se o pastor passar meia hora sequer, estou sendo crente, a pessoa já fica agoniada. Alguns, nos primeiros 5 minutos depois, já sai da igreja. Dá fome, dá sono. Onde está a honra? Onde está a nossa honra? Porque falar aqui que o Senhor vai me honrar é fácil. Falar que o Senhor vai abrir porta de emprego para quem precisa, destravar o que está travado, honrar com dupla honra é fácil, mas honra é um processo recíproco. Ele disse, dá honra a quem tem honra. Paulo, inspirado por Deus, declarou isso, olha, pague o que lhe é devido a quem é devido. Aquele que honra, dê a ele honra. Aquele que é tributo, dê a ele tributo, mas a quem honra, dele honra. É recíproco, é algo recíproco. Eu não posso querer de Deus honra se não honrá-lo. Eu não posso de maneira nenhuma esquecer do que o Senhor tem feito por mim, honrar ao Senhor em todos os momentos da nossa vida. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 15, no versículo 8 a 9, ele declara claramente, este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração. Cansamos de cantar belas canções para o Senhor, de dizer belas coisas, mas o coração dividido entre céu e inferno. Mas o coração dividido entre Deus e o mundo. Esse não é o tipo de honra que o Senhor quer de nós. Quando falamos de ter dupla honra, é preciso entender que é uma via de mão dupla. É questão de ação e reação. Eu honro para ser honrado. É uma questão de reação. Quando eu honro ao Senhor, o Senhor me honra. Porque só é possível honrar ao Senhor quando eu me humilho diante da sua presença. Esse é o real princípio. A honra, ela tem a capacidade de transformar vidas, irmãos. Ela tem a capacidade de mudar os locais. Quando nós praticamos a honra, pessoas são transformadas. Paulo escreve a Filemon e ele diz, é lindo como Paulo, ele dá uma aula a todos nós que somos pastores, a todos nós que de algum modo exercemos liderança, sequer na nossa casa, onde for. Paulo, ele diz, Filemon, eu, Paulo, poderia te mandar qualquer coisa, e eu sei que você faria, mas todavia eu prefiro solicitar a você. Ele começa dizendo por aí, ele já trata com honra desse jeito, eu poderia, eu mando e acabou, mas eu não sou assim. Então eu te peço, se você puder, recebe o meu filho Onésimo, aquele que te roubou, aquele que te traiu, aquele que fugiu, como se fosse a mim. Recebe ele. Eu sei que ele te fez mal, mas recebe ele como se você estivesse recebendo a mim. Pelo amor que você tem a mim, recebe ele. O cara era ladrão, o cara era bandido. Pensa aí, se o pastor Leno ou o bispo Robson ligasse para você agora e falasse assim, ó, recebe aí, moço, eu estou saindo do presídio agora, tem um irmãozinho aqui, ele rouba, mas roubava, ele aceitou Jesus agora, recebe aí, ele só pegou uns 12 anos aqui, mas recebe aí como se você estivesse me recebendo. Só para a gente entender, foi mais ou menos isso que Paulo fez. Recebe Onésimo. Onésimo já tinha sido servo de Filemon e tinha traído a confiança de Filemon. Mas ele fala, recebe ele aí. Moeda de honra. Olha como é que funciona. Se acaso ele te causou algum dano, ponha na minha conta. Se ele te causou algum dano, ponha na minha conta.
Deixa que eu, chegando aí, pago. Porque pela oração de vocês, eu estou certo que logo serei restituído a vocês. E no final da carta a Filemão, ele descreve: filho meu amado, eu sei que tudo que eu te pedi, você não só vai fazer o que eu te pedi, mas você vai fazer além. Porque um servo que honra não faz apenas aquilo que lhe é mandado. Jesus, falando para os seus discípulos sobre isso, ele disse: aquele servo que só faz o que lhe é mandado é considerado servo inútil. Aquele servo que se atém a fazer só aquilo que é mandado. Não, vou ficar aqui só no baixo e não faço mais nada. Eu não limpo a cadeira, não, vou ficar aqui só no baixo. Já fiz minha parte. Aquele servo que só faz o que lhe é ali cabível é inútil no reino de Deus. Ah, não, eu vou ficar só aqui estudando e lendo para minha oportunidade, porque quando eu for pregar a palavra, aquele servo que faz apenas o que lhe é mandado é servo inútil, não é um servo com honra. E o próprio Senhor falou que na casa dele há vários vasos, alguns para honra e outros para... Ele não falou que está em outro lugar, ele falou que era aqui. Ambos estão para cumprir um propósito, alguns para honrar e outros para ser desonrados. E esses são aqueles que ficam apenas parados fazendo aquilo que lhe havia sido ordenado a fazer. Não faz mais nada, não consegue ir além, é limitado. O Senhor sempre trabalhou com honra desse jeito. Se alguém lhe der um tapa, dê outra face. Se lhe obrigarem a andar uma milha, ande com ele duas. Porque o nível de honra de Deus é muito diferente do nosso. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar alguém? Só 7 vezes? Não. Calma, menino. 70 vezes 7. Só isso. Porque o Senhor trabalha com um nível de honra que é além da nossa compreensão. Que vai além daquilo que das nossas expectativas em relação ao homem. E o apóstolo Paulo, ele descreve muito bem sobre o companheiro. Ele diz, olha, sabe aquele servo seu, Onésimo? Ele era inútil, mas agora ele lhe será útil. Porque quando você anda com pessoas honrosas, você se torna alguém também digno de honra. A sua companhia, ela descreve exatamente quem é você. Paulo estava no cárcere, um preso por roubar, outro preso por pregar o evangelho. Mas num cárcere, sobre algemas, Paulo não deixou de praticar o bom princípio da honra. Aquele que era inútil, agora passa a ser útil. Agora ele presta, agora ele serve. Mas receba ele como se você estivesse recebendo a mim. E certo estou de que você não vai fazer apenas o que eu lhe pedi, mas você vai fazer além. Eu estou olhando para uma geração que não vai só fazer aquilo que Deus pediu, mas vai fazer? Mas vai fazer? O Senhor está nos pedindo. Não, até aqui eu já fiz tanto, Senhor, eu tenho tantos anos. O Senhor está falando para você, faça mais. Eu quero que você faça além. Ah, porque eu tenho 10 anos, faça além. Ah, porque eu estou 20 anos servindo, faça além. Não há limite para fazer a obra do Senhor. Vá além. Vá além. E por fim, para a gente terminar essa seara, essa introdução para aquilo que o Senhor vai fazer. A palavra de Deus, ela também traz um personagem maravilhoso para nossas vidas. A palavra de Deus, no capítulo 11 de Hebreus, vai declarar que Abel oferece oferta melhor do que Caim.
Você sabia que naquele tempo não havia o Senhor falado mais com o homem? Ninguém havia ensinado aqueles dois a fazer um culto a Deus. Eles não sabiam fazer culto. Pensa aí, ninguém tinha ensinado eles. Eles foram fazer o primeiro culto a Deus. Foi lá fazer um culto a Deus. Porque não tem evidência de culto antes deles. Ele vai exercer o culto a Deus. Um oferece uma oferta inferior à outra. Mas não, se você for para o texto, não é uma oferta inferior em quantidade, mas na qualidade. Porque honra não se mede pela quantidade, mas pela intensidade. Honra é pautada na intensidade das coisas. A excelência da oferta de Abel ecoa na eternidade. O escritor de Hebreus faz questão de dizer que essa oferta, até os dias de hoje, ecoa na eternidade. E um personagem muito parecido, Maria, a irmã de Lázaro, quando derruba o perfeito perfume, quebra o vaso caríssimo aos pés de Jesus, Judas vai dizer, olha, por que fez isso? Não poderia ter dado? Repartido, vendido e repartido aos pobres, aos necessitados, cheio de cuidado, coitado. E Jesus fala, não, o que essa mulher fez será lembrado pela eternidade. Enquanto a minha palavra for pregada, eu lembrarei a vocês do que essa mulher está fazendo, porque ela está vendo antes de vocês me ungindo para o sepulcro. Só a honra tem a capacidade de levar o nome de alguém para a eternidade. Só a honra tem essa capacidade de fazer isso. Dois personagens da Bíblia, ambos por oferta, foram lembrados por sua honra na eternidade. A oferta de Abel até hoje ecoa na eternidade. Assim como neste plano, nós estamos aqui falando sobre a oferta de uma mulher que ungiu o Senhor para a sua sepultura. Que deu um ano de seu trabalho, sua herança, na verdade. A sua herança, ela pegou a sua herança e comprou o mais caro vaso, o mais caro óleo, que era o nardo, o mais caro perfume. Irmãos, aquilo que parece loucura aos nossos olhos, por honra, vai ecoar na eternidade. Vai ecoar na eternidade. O Senhor, Ele está nos chamando para viver essa cultura intencionalmente, não apenas mais de uma forma inconsciente, mas agora com toda a intenção. Eu preciso praticar a honra, porque eu estou diante de uma geração de dupla honra. Nós iremos fazer mais, nós iremos fazer além. Aquilo que o Senhor nos pediu, nós iremos além. Eu quero poder receber notícias e saber que aqui pessoas estão prosperando de forma grandiosa, porque entenderam o princípio da honra. Eu quero ouvir história de pessoas que tiveram seu aluguel pago por alguém dessa igreja. Eu quero ouvir história de pessoas que estavam lá no estacionamento trabalhando, o zelador do shopping, e você passou e você ofertou na vida dele. Eu quero ouvir esse testemunho. É desse testemunho que eu quero ouvir. Porque uma igreja que honra, ela muda o seu entorno. Ela muda o seu entorno. Cuidado, como disse o Senhor, cuidado para ninguém tomar a sua coroa. Cuidado. Porque eu tenho certeza de que nós temos sido assediados nesses dias. Mas nós estamos honrando o nome do Senhor, permanecendo fiéis aqui. Mas eu sei que o Senhor vai nos dar esse privilégio de ter essa notícia. De saber que pessoas estão sendo mudadas
porque um povo decidiu entender que o princípio da honra, ele precisa ser praticado. E aí sim, o Senhor vai transformar na minha e na sua vida aquilo que era vergonha em dupla honra. Você é um agente de honra. A partir de agora você vai honrar pessoas. Pessoas anônimas. Pessoas anônimas serão transformadas por sua vida, pelo ato de honra que você vai fazer. Você não vai ser mais aquela pessoa que fala mal da cidade, da gestão da cidade, que critica, que só fala mal deste lugar. Você vai ser a pessoa que vai honrar este lugar. Onésimo tinha vários defeitos, mas Paulo falou, olha, agora ele é útil. Agora ele é útil. Talvez você tenha olhado para a sua cidade com um monte de defeito, mas agora você vai começar a andar por essas ruas e dizer, não, agora essa cidade presta. Esse é o melhor lugar. Esse é o lugar do avivamento. Esse é o lugar que o Senhor escolheu. O Senhor me plantou aqui para abençoar. Pessoas serão fortemente abençoadas. Este é o ano de dupla honra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.